Olá! Seja muito bem-vindo à série de podcasts Perspectivas sobre a gestão de risco e desastre no Brasil, que aborda saberes e visões sobre riscos e desastres no país, articulando governos, universidades, organizações sociais e a sociedade civil. Fique agora com o episódio de hoje: Erosão costeira. Olá, sou Fernando Nogueira, do LabGris, e estou aqui conversando hoje com a Célia Gouveia de Souza, que é pesquisadora do Instituto Geológico do Estado de São Paulo e professora convidada do Programa de Pós-Graduação de Geografia Física da USP. A Célia vai conversar com a gente sobre esse tema tão amplo e tão desconhecido da erosão costeira, né? Boa tarde, Célia. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde, Fernando. Eu que agradeço essa excelente oportunidade aí para falar um pouquinho aí da minha área aí de trabalho. E estamos aí, vamos lá. Legal. Eu queria que você divagasse à vontade sobre a conceituação, sobre a extensão desse problema nas costas brasileiras. Como é que que cara isso tem no Brasil? Tá. Bom, então primeiro falar um pouquinho sobre o que é erosão costeira, né? Muitas pessoas assim, nem percebem que a erosão acontece, né? As pessoas geralmente percebem quando tem uma ressaca do mar, ou uma maré alta anômala, e as pessoas percebem que o mar está aqui em cima, batendo na calçada, ou destruindo, né, as estruturas públicas, enfim. Então, isso, de fato, né, assim, é erosão, né? Só que a erosão costeira ela é um fenômeno um pouco mais lento, né? E o que é erosão, né? Bom, toda a praia, né, todos os ambientes sedimentares, eles sofrem um processo de erosão normalmente. Erosão, transporte, deposição, isso é normal, né? Então, as praias também, elas sofrem erosão normalmente. Só que quando uma praia começa a apresentar, né, uma predominância do processo erosivo, seja num pedaço dela, num trecho dela, ou ao longo da praia toda, aí isso começa a preocupar. E aí o processo vira o que a gente chama de erosão crônica, né? Que é uma erosão que está associada com um tempo longo de tempo, né? Algumas décadas. Então, a praia ela vai paulatinamente perdendo sua faixa de areia, né? Ela vai ficando mais estreita com o tempo, né? E aí ela pode até sumir, quando a erosão começa a afetar principalmente a praia como um todo, né? Aquela erosão que a gente vê, né, eu falei agora há pouco, numa ressaca, né, aquela erosão que a gente vê numa ressaca, quando tem ressaca, né, do mar, essa erosão a gente chama de erosão aguda, né? Ou seja, o mar vem, a onda, a agitação marítima fica muito forte, né? Tem uma sobrelevação do nível do mar nessa hora, tá? E aí e aí a água invade a praia, né? Toda a água do mar invade a praia. Então isso é o que acontece numa ressaca, tá? Então nessa hora, claro, né? A água ela vai tirar a areia dessa praia, né? O mar vai tirar a areia dessa praia, vai dependendo da intensidade, né? Dessa ressaca. Vai destruir também calçada, jardim, duna, o que tiver atrás da praia, tá? E aí isso tudo, né, vai causar aquela sensação de destruição que a gente vê, né, durante esses eventos intensos, né? E isso tudo, essa areia ela é elevada do perfil emerso da praia. A gente chama de perfil emerso por quê? Porque a praia, na verdade, ela não é só aquilo que a gente enxerga. A faixa de areia da praia, o perfil da praia começa lá onde tem, enfim, seja uma estrutura, enfim, urbana, né? Ou mesmo uma duna. Então, ela vai dali, ela entra, né, por dentro da água e vai até mais ou menos, né, isso é toda a praia, o ambiente praial, né, e vai até, às vezes, tem lugares que vai até 30 metros de profundidade, tá? Então, isso que a gente chama de perfil praial, que na verdade é o sistema praial, né,
Então, esse sistema, então ele começa, então a faixa emersa que a gente vê, geralmente é bem pequenininha com relação à faixa submersa da praia, né? Então, essa faixa submersa tem todas as trocas de sedimentos com a plataforma continental, né? Desculpa, tem toda a troca de sedimento formado por conta da interação da onda com o fundo. Tá? Então, essa onda, né, quando ela vem do mar aberto, ela começa a interagir com o fundo, e quando ela começa a interagir com o fundo, aí é que a gente começa a ter as areias da praia, aí que começa, que começa o perfil de praia, né, da parte mais. E vai embora até a parte emersa dele, que é aquela parte que a gente conhece, que a gente vê, e que vai lá, enfim, né, tem múltiplos usos, né, as praias, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, então, quando vem uma ressaca, essas ondas elas ficam mais fortes, ficam com maior energia, e aí ela vem e invade toda a praia, enfim, né? Então, aí, e é essa erosão aguda, né, que a gente chama, tá? Essa é a erosão que as pessoas mais percebem, tá? É erosão costeira? É. Só que é aquela erosão que a gente mais percebe, tá? E que, em termos de percepção, né, tanto os gestores públicos, tal, então parece que é só nessa hora que a praia está em processo de erosão, mas não, né? Por outras causas, por uma série de causas, outras, né, que não só as ressacas, as praias, elas têm, grande parte das praias hoje no mundo, né, estão com processo erosivo, né? Aí você pode perguntar, mas por que você fala que grande parte das praias? Isso nos remete às causas de erosão, né? Quem são as causas da erosão costeira? A gente tem uma gama de causas naturais e uma gama de causas antrópicas, vamos dizer assim, que são as causas que são induzidas pelo homem, vamos dizer, né? Então, as naturais têm um mundo, né? Uma delas é a elevação do nível do mar, tá? Então, a elevação do nível do mar, todo mundo sabe que com esse processo todo de aquecimento global, o nível do mar está subindo, né? Então, a gente pode imaginar aí que só por conta disso, nós não teremos nenhuma praia sem risco de erosão, justamente por conta disso, porque o nível do mar está subindo. E um dos impactos da elevação do nível do mar, dessa subida do nível do mar, é justamente a erosão da praia, erosão de areias da parte emersa da praia e transferência dessas areias para a parte submersa da praia. Isso é um dos efeitos. Um outro efeito importante é o quê? Todo esse perfil de praia, né? Lembra que eu falei? Ele começa lá em cima, lá, né? Vem a parte emersa, a parte submersa. A tendência é que todo o perfil migre na direção do continente, tá? Durante uma subida do nível do mar. Isso nós podemos falar numa subida de longo período, como essa associada com mudanças climáticas, né, com aquecimento global, tá? E uma mudança de curto período, que é essa relacionada com ressaca do mar ou uma maré alta anômala, tá? Então, eu vou ter, tanto num longo período quanto num curto período, eu vou ter o mesmo processo, tá? Então, da erosão das areias que vão para a parte submersa e da migração de todo o perfil no sentido do continente, né? Então, por aí a gente já pode imaginar, bom, o que acontece com uma praia que já está em erosão crônica, certo? Aquela de mais longo período, de décadas, quando ela é atingida por uma ressaca, por um evento extremo, né? Então, por aí a gente já pode imaginar que, claro, ela vai sofrer muito mais impacto, muito mais erosão, do que se ela tivesse numa situação onde ela está. Não, ela tá estável, ela está em estabilidade, ou ela está em progradação, vamos dizer assim, ela está com processo de deposição maior do que o processo de erosão, tá? Então, assim, por aí a gente já tem uma ideia de como que é complexa, né? Essa questão até de estudar e de monitorar a erosão costeira. Acho que você desenhou um problema. Agora, como isso está acontecendo? Porque eu sei de vários locais Sim. que efetivamente isso está se tornando um problema agudo, né? Tá, exato. E como é que as mudanças climáticas efetivamente vão nos colocar isso como um cenário muito sério para tratar nos próximos anos, décadas no Brasil? Então, só para a gente ter uma ideia com relação a esse assunto, eu tenho um banco de dados, né? Esse banco de dados ele foi baseado em notícias de jornal. A gente tem, então, 265 eventos, né, que a gente cadastrou de 1928 a 2020. E o que acontece em termos históricos?
desses 265, 92 eventos ocorreram no século passado, de 1928 a 1999. De 2000 até 2020, a gente já teve 173 eventos, tá? Ou seja, mais do que o dobro, né? Tá? Em termos de evento. Então, a gente pode dizer que mais 65% de todos os eventos extremos, todos os eventos intensos cadastrados no nosso banco de dados ocorreram apenas nesses últimos 21 anos, de 2000 para 2020, tá? Isso não está ocorrendo só aqui em São Paulo, está ocorrendo em outras partes do Brasil, tá? Então, isso é um efeito, a gente acha que é um efeito das mudanças climáticas, dessas variações aí também, das oscilações do ENSO, né, que é o Ninho e Laninha, tá, também. Eu fiz uma correlação com isso e, assim, apenas 10% desses eventos que eu cadastrei, somente 10% ocorreram em anos de neutralidade, tá? A maioria aconteceu em ano de El Niño, mas assim, uma maioria bem de perto com Laninha, tá? Então, um pouco mais de 50% com El Niño, e El Niño fraco e moderado, isso que é interessante, não é nem El Niño forte, tá? Bom, tudo bem que a gente tem mais também, contabilizando aí, a gente tem mais El Niño, não tem tantos El Niños fortes, mas de qualquer forma, em termos desses impactos aqui na nossa costa, El Niño moderado e fraco, principalmente fraco, já causa esse aumento de eventos. E é a mesma coisa para a Laninha, tá? Ou seja, né, a gente tem aí uma situação bastante relacionada aí com esse panorama global aí também, né, os impactos aqui globais, né, isso sim é só para a gente poder ter uma noção de como isso está acontecendo. Só para a gente ter uma ideia, na região norte, né, os estados da região norte, né, eles têm até de 10 a 65% de mobilidade da linha de costa, ou seja, na verdade, assim, né, essa porcentagem que eu estou falando é mobilidade expressa em porcentagem em relação ao comprimento total da linha de costa. Tá? Então, esse é o parâmetro, né? Então, por exemplo, Pará e Amapá, eles têm entre 60% e 65% da linha de costa deles está com tendência com erosão, tá? Então, esse valor que eu estou passando é em termos de erosão e tendência de erosão. Já o Maranhão e Piauí é menor, é de 10 a 11%, né? Aí, na região Nordeste, a gente também tem os estados, também tem uma distribuição. O estado que mais apresenta erosão é o Rio Grande do Norte, né, com uma taxa aí de 60%, tá? Depois vem Ceará e Piauí, entre 45% e 47% da sua linha de costa com processo, assim, com tendência de erosão, né? E os demais estados ficam entre 20% e 38%. Aqui no Sudeste, essa taxa, ela varia entre 12% e 10% e 16%. Em termos de linha de costa, os estados do Sudeste, eles têm muito mais faixa de embasamento, ou seja, a gente tem muito mais costa rochosa. Então, em termos de linha de costa, a costa rochosa vai ser maior do que as praias, né, do que os arcos de praia, né? Então, também tem essa relação que a gente tem que prestar atenção. Diferente do norte, que é só faixa de praia, e no Nordeste também, que tem uma grande maioria é faixa de praia também. E aí, quando vai para os estados do Sul, né, só para terminar aí, né, aí a gente tem Paraná e Santa Catarina, que também tem muita faixa de embasamento, né? Então, também essas fica perto, entre 13% e 15%. Célia, e aí? E aí? Ou seja, para o leitor, ator da gestão de risco em cada canto do país, onde a erosão costeira está se configurando como uma ameaça, o que ele tem que fazer? É importante ter essa percepção, né? Antes que isso cause vamos dizer assim, que a erosão comece a causar, seja tão grande que para você consertar, né,
você vai ter que gastar fábulas de dinheiro, e geralmente é isso que acaba acontecendo, né? Então, assim, a percepção, não só dos gestores, quanto da população como um todo, né, do fenômeno. Trabalhar essa questão de percepção e de informação, isso eu acho que é um dos primeiros passos. Enfim, medida importante, né? É a questão de monitoramento, porque para você entender, como eu falei, para você entender como é erosão, o que é, como que a praia está, a gente precisa ter monitoramento, e monitoramento de alguns anos, tá? Isso é importante. Agora, o que é interessante também é que, a partir do momento que você consegue envolver os gestores e a comunidade, a própria Defesa Civil, você começa a ganhar parceiros também para te ajudar nesse monitoramento. E com isso, né, trabalhando com esse monitoramento, né, e fazendo, enfim, trabalhos de retroanálise, assim, você consegue identificar taxas de erosão de longo período, como é que essa praia veio se comportando no longo período, para entender e para poder trabalhar com medidas, né? Que só assim é que você consegue determinar medidas importantes, medidas seja uma medida de adaptação, principalmente hoje em dia, né? Não tem como sair do medidas relacionadas aí a que a gente chama de ABE, né? Adaptação baseada em ecossistemas. Isso está se tornando cada vez mais forte, cada vez mais importante, né? Ou então construindo com a natureza, né? Então, assim, essas medidas, você tentar, ao invés de ficar botando obra rígida, fazendo medidas estruturais, né? Numa linha de costa, isso já está mais do que provado que não funciona, que só piora a erosão. Você pode proteger o continente, mas o paradigma tem que mudar. A gente tem que proteger a praia, né? Porque a praia, uma das funções ecológicas da praia é proteger o continente contra a erosão do mar, né? Então, assim, é essa mudança de paradigma, né? Que tem que mudar na cabeça dos gestores, inclusive, e aí trazer isso para as comunidades, enfim, para a população, para a população ajudar os gestores, ir lá e cobrar dos gestores isso também. E mudando esse paradigma, a gente vai começar a proteger a praia, tá? Recuperar a praia e proteger essa praia, né? Fazendo medidas como essa, por exemplo, como recuperação de dunas, tá? Aqui no Guarujá, por exemplo, eu estou desenvolvendo um projeto, né, que é um projeto que ele prevê o quê? Resposta da praia, né, resposta morfodinâmica da praia, relacionada, então, justamente com a elevação do nível do mar e eventos extremos, e projetando isso até 2100, né? Então, o meu projeto, ele trabalha nessa linha. Então, a primeira coisa que eu fiz, antes de começar os meus monitoramentos, eu vim no Guarujá, conversei com o secretário de Meio Ambiente e disse para ele, expliquei um monte de coisa para ele, né? E disse, olha, a prefeitura tem que parar de tirar areia das dunas, né? Porque era direto. Eles começavam a acumular areia, levavam a areia embora, né? E claro, a praia não aguenta, né? Então, pedi para ele para parar de tirarem, né? Enfim, também não é nem da alçada dele, porque ele é meio ambiente, quem faz isso é obras, olha a confusão também que cria aí, né? Tá? Mas eles encamparam a ideia, ele falou com o prefeito, eles encamparam a ideia, né? E desde o final de 2017, essas dunas começaram a crescer, a se acumular, como elas faziam naturalmente, começaram a crescer, e esse ano, por exemplo, que a gente teve, assim, 4 eventos muito fortes, foi a duna que segurou. Então, assim, a resposta foi muito boa. E uma coisa simples de fazer, barata de fazer. Por quê? Porque a duna começa a recuperar, começa a ter troca com a praia, aí começa a vir a vegetação começa a crescer, né? E para a gente ter uma ideia, e toda a fauna ali, até coruja buraqueira voltou. Quero, coruja buraqueira voltaram para uma praia que eu conheço essa praia desde adolescente, eu nunca tinha visto coruja buraqueira nessa praia, né? Então, assim, é uma medida simples, sem nada, mas que tem, assim, um potencial extremamente bom, né, para essas áreas. Então, esses eventos desse ano, por exemplo, se não tivesse a duna, a água teria chegado nas casas do outro lado da rua, né? E veja, isso nunca aconteceu aqui no Guarujá, da água chegar nas casas do outro lado da rua. Ela teria, se não fosse as dunas, né? Então, assim, é uma medida muito legal, né? Outra medida super importante também é a alimentação artificial da praia, quando a praia já está
Quer dizer, eu estou fazendo isso, a gente está trabalhando numa praia que tem uma taxa de erosão de longo período, mas ainda não está, ela ainda tem jeito, vamos dizer assim. Só você reacomodar, só você fazer essa coisa tentar reequilibrar, né, a praia com uma medida dessa. Agora, tem praias que já não adianta mais fazer isso. Você não consegue nem areia de remobilização, porque a praia está com tanta erosão que aquele pedaço da praia que é a pós-praia, que tem a remobilização eólica, não existe, porque ela fica sempre úmida, ou seja, a praia não tem mais pós-praia, né? Ela só tem o estiranço, né? Que é aquela zona de entre marés, né? Então, é necessário você trazer a areia de fora, né? E fazer o que a gente chama de engorda, né? De praia ou alimentação artificial de praia, né? Tem praias no mundo, por exemplo, visitei uma praia na Austrália, em que eles têm que esporadicamente, a praia está tão ruim assim que esporadicamente tem que fazer, então já fica uma praia, ou já fica uma draga permanentemente, olha só, uma draga permanentemente no mar e fica trazendo, volta e meia volta, joga areia na praia e tem que reacomodar, claro, essa areia, tal, como o perfil original da praia, né? Então, joga areia para a praia para poder se alimentar, né? Uma praia que as pessoas às vezes nem sabem, mas Copacabana foi feito isso na década de 70, né? Foi feito um projeto lá com a COP e com os portugueses, né? Então, assim, eles fizeram um projeto e isso durou muito tempo. Só ressacas do ano passado é que expuseram, enfim, uma praia, o leito da praia antiga, né? Como ela era antes de ser alimentada artificialmente. Então, assim, foi um projeto que deu muito certo, né? E foi isso, é aterrada, né? A praia de Copacabana, né? Muitas praias, Cancún, enfim, a própria Miami Beach é toda aterrada, é um perfil aterrado, né? Mas isso eles construíam antigamente espigões, que eram aquelas estruturas, né, em pedra perpendiculares à linha de costa, para tentar conter a erosão. Aí não continha erosão, aí começava a fazer os enrocamentos, né, que são os paralelos, né, lá em cima na parte superior da praia, que são muros, né, de pedra, e isso não foi dando certo. Aí eles, não dá certo, o que a gente vai fazer? Fizeram alimentação artificial em cima dessas estruturas, então hoje a praia, mesmo com furacão, enfim, claro, tem que realimentar, né? Aí a praia consegue. Então, assim, são dois tipos de medidas, né, que a gente pode trabalhar muito bem, né? E tem outras medidas, como a realocação, que aí não tem jeito, né? Às vezes o processo é tão forte que você tem que realocar, né? E aí você realoca, dá um distanciamento, lógico, baseado nessas taxas de erosão de longo período, né? Isso tem algumas áreas nos Estados Unidos que eles fazem isso, né? Então, existe uma medida, né, onde tem uma faixa, uma zona que a gente chama de zona de amortecimento, tá? Essa zona de amortecimento, né, eles estabelecem faixas ali, olha, nos primeiros, 50, isso vai depender das taxas de erosão. Ó, aqui você aí não pode fazer nada, aqui já pode colocar um jardim, uma estrutura, um parquinho, alguma coisa assim, e ali você pode botar uma estrada para cima, né, entendeu? Então, assim, justamente, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento da praia, essas taxas de erosão, essas projeções e, claro, também do nível do mar e desses eventos extremos. Tá? Então, assim, alguns exemplos aí, né, de medidas. Legal. Célia, muito obrigado mais uma vez. O nosso tempo está acabando aqui. Eu queria te agradecer. Fernando, eu que agradeço essa excelente oportunidade. Você acabou de ouvir Erosão Costeira, episódio da série de podcasts Perspectivas sobre a gestão de risco e desastre no Brasil, uma realização da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD Brasil, e em parceria com o Instituto CIADES, a Universidade Federal do ABC e a Universidade Metodista de São Paulo. Ouça também os outros episódios da série, que trazem diferentes saberes e visões sobre riscos e desastres no país. Até mais!